Pessoal, bom dia. Nós vamos então dar início a mais um painel temático do Festival de Conhecimento da UFRJ. Esse nosso painel, então, nós vamos falar um pouco sobre o clima urbano, sobre diferentes perspectivas, né? Então, participarão desse painel eu, professor José Ricardo, do Departamento de Meteorologia, do Estudo de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vou ser o mediador desse painel. O professor Leonardo de Faria Pérez, também professor do Departamento de Meteorologia, do Estudo de Geociências da UFRJ. A professora Núbia Berai, professora do Departamento de Geografia do Estudo de Geociências da UFRJ. O professor Edson Pereira Marques Filho, que é professor da Universidade Federal da Bahia, o professor Andrew José Lucena, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o professor Antônio Carlos Oscar Júnior, professor do Departamento de Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, gente, então, para começar esse painel, né, antes de mais nada também, dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo nos canais oficiais do Festival do Conhecimento. Antes de começarmos o nosso debate, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre a temática do clima urbano, né? Então, por que da importância desse tipo de discussão? As cidades hoje reúnem cerca de 55% da população mundial, né, que vivem nos grandes centros urbanos. E há uma expectativa que até 2050, 70% da população mundial viva nos grandes centros urbanos, né? Essa parcela ela tende a aumentar pelo nível de subdesenvolvimento dos países, né? Então, assim, os países em desenvolvimento, essa parcela já excede hoje a cerca de 80% das pessoas que vivem na cidade, né? Além disso, essas grandes áreas urbanas também concentram a maior parte das atividades econômicas desses países, né? Então, são áreas com grande concentração de pessoas, grande concentração de atividades industriais e econômicas, e isso tudo gera um grande conflito, um grande interesse, né, de trabalho entre, né, o ordenamento social, econômico e ambiental, né? Sem falar que todas essas áreas de cidades estão sujeitas a microclimas muito específicos, né? Porque a cidade também afeta o padrão das próprias variáveis, né, meteorológicas. Um dos efeitos, né, que a gente mais escuta, né, falar e que tem sido ultimamente bastante discutido é o conceito de ilha de calor urbano, né? O que é? Uma área urbana na qual a temperatura do ar, né, e da superfície tem um sinal muito mais elevado do que as áreas periféricas, as áreas suburbanas da cidade, né? Esse aumento da temperatura, ele gera, né, obviamente, dependendo, né, do clima da região, e inicialmente nessa minha apresentação vou focar um pouco aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, há uma pressão sobre o consumo de energia, né? Isso é um tema bem atual, né? Principalmente tanto na nossa cidade como no país, o problema da energia com o clima. E também esse aumento de temperatura propicia o aumento de reações químicas, né, como a produção de ozônio na baixa troposfera, que podem, dentre outros, causar problemas respiratórios em crianças, pessoas idosas, adicionando a esse efeito da ilha de calor, né, que é o efeito local da cidade, alguns efeitos derivados, consequentes da variabilidade climática, como o aumento da frequência de ondas de calor, né, podem acentuar ainda mais o efeito da temperatura, no aumento da temperatura da cidade,
e, consequentemente, o aumento das consequências derivadas desse aumento. Pegando um pouco a cidade do Rio de Janeiro, né, eu gosto muito de falar de um trabalho já de algum tempo, do início, né, da última década, é um trabalho que relaciona as grandes cidades, né, costeiras, que são as mais sujeitas, né, a ter impacto em termos de desastres naturais, devido a problemas de variabilidade ou de mudança climática. E eu vou frisar aqui, né, a nossa cidade, então, do Rio de Janeiro, que está entre essas cidades mais susceptíveis à ocorrência de desastres. Só para a gente ter relembrar um pouco, né, do furacão, né, Catarina, que teve, né, no final dos anos 90, né, e que foi gerado, né, nessa zona aqui oceânica e que teve a sua trajetória direcionada para a costa sul do país, né, pegando os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, os modelos, né, de estimativa, de prognóstico climático, né, para derivados, né, de possíveis mudanças do clima, apontam que fenômenos gerados nessa região podem se dirigir diretamente, né, com grande probabilidade, diretamente para a costa da nossa cidade, né, criando um impacto que seria, imaginem, dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro, que impacto esse fenômeno poderia causar. A nossa cidade, por ser costeira, ela já sofre consequências de alguns fenômenos, né, de ciclones extratropicais que são formados lá no Oceano Atlântico, e que geram consequências no Rio, né? Então aqui eu apresentei rapidamente algumas fotos, né, de ressacas que ocorreram, né, assim, sempre no outono, né? Barra da Tijuca, Ipanema, Leblon, né, com destruição da área urbanizada, né, da costa, né, aqui Ipanema, Leme, com um grande impacto, né, na cidade. A nossa cidade, então, ela tem uma geografia particular, né, uma forma de ocupação também muito particular. Então, esses aumentos, né, de variabilidade que possam causar, né, aumento de precipitação, obviamente, eles aumentam todos os impactos sociais e econômicos da cidade, né? Aumento de deslizamento, de inundações. Então, a falta de um saneamento básico, com ausência de coleta de lixo, construções inadequadas, você pode aumentar surtos de doença como leptospirose, aumento de mortalidade por traumas. Então, se faz extremamente necessário, a ausência de uma resposta muito rápida, né, para esses eventos, né? Então, assim, a gente mostra como tudo está conectado, né? O clima, a sociedade, o homem inserido na cidade como um agente, né, transformador, e que também sofre os impactos desses eventos extremos, né? Então, eu vou apresentar também muito rapidamente, que depois os nossos convidados vamos conversar mais sobre o tema, alguns estudos locais aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, há algum tempo, a gente já vem estudando, né, o fenômeno da ilha de calor e mesmo a meteorologia urbana na cidade. Então, aqui são resultados, né, para a região metropolitana do Rio de Janeiro, obtido dados do satélite do sensor MODES, né,
do satélite Terra e Água, onde a gente vê as manchas urbanas, né, com aumento considerável da temperatura da superfície. Tá? Isso aqui é uma imagem de uma média de verão para as 13 horas UTC, são 10 horas da manhã local. Quando a gente passa para a tarde, né, um aumento considerável, né, dessa mancha de aumento da temperatura da superfície, obviamente com consequências também no aumento da temperatura do ar nessa região. Tá? Isso aqui, para a parte da noite, a gente vê, mesmo tendo um resfriamento da superfície, a gente aqui ainda observa, né, um sinal relativo a essa ocupação, né, urbana da cidade. Um outro trabalho muito interessante também, de um artigo que foi publicado, né, pelo Leonardo, com o nosso grupo, foi também foi feita uma climatologia, né, com imagens de satélite, do Landsat, desde a década de 80 até o período mais atual. Então, mostra, né, o que era uma média de temperatura da superfície por um período entre 1984 e 1999. Então, essa área mais vermelha, então, são as áreas de maior temperatura da superfície. E o que é muito interessante, quando a gente passa para o período entre 2000 e 2015, a gente pode observar o aumento dessa mancha, né, de aumento da temperatura, quer dizer, o aumento da ocupação urbana dentro da região, né? E assim, notadamente, né, se a gente for para a área, né, mais de Niterói, São Gonçalo, um aumento considerável. Aqui essa figura, então, ela mostra, né, a diferença entre o período mais recente e o período entre de 84 a 99. Então, a gente vê essas áreas mais avermelhadas são as áreas em que tiveram maior impacto, né, o maior aumento na temperatura da superfície, obviamente, decorrente de uma ocupação do solo urbano. Um outro resultado muito interessante é a identificação da ilha de calor, da intensidade, ou seja, é a diferença, né, entre a temperatura da superfície de uma área vegetada de uma área não vegetada. Então, a gente vê, então, aqui essas áreas mais avermelhadas, onde teria um maior impacto, onde tem o maior impacto da ocupação do solo, consequentemente, né, na ilha de calor urbano nessas regiões. Finalmente, só para terminar a introdução, um trabalho também muito interessante, que também é coordenado pelo professor Edson, né, também que foi professor do nosso departamento e agora está na Universidade Federal da Bahia. Ele vai falar um pouco, né, da experiência dele como coordenador do programa Megacities, né, que foi conduzido com pesquisadores do Rio de Janeiro e da Universidade de São Paulo, né, da UFRJ e da USP, com financiamento da FAPERJ e da FAPESP. Então, foi montada uma estação, né, urbana, que foi montada lá no telhado do nosso prédio, lá na Ilha do Fundão, e uma estação completa, com dados de radiação, temperatura, umidade, né, não só ao nível do terraço, mas como também com uma torre para medir perfis, né, e fluxos no local. Só para a gente olhar um pouco, eu vou pegar dois aspectos dessa figura. Primeiro, uma série climatológica de temperatura do ar. Tá? Agora a gente não está mais falando da temperatura da superfície, e sim da temperatura do ar, do período entre 61 e 90, então a média está aqui no histograma em vermelho, e depois a média entre 2011 e 2014. Tá? Então, o que a gente observa? Que nesse último período, as temperaturas estiveram muito mais elevadas,
do que a temperatura do ar média, né? E isso, de certa forma, né, vem muito de encontro também ao aumento que a gente mostrou aqui nas figuras passadas da temperatura também da superfície, né? Então, o impacto também na temperatura do ar. Para nós olharmos, então, essa figura de baixo, então, eu vou me deter um pouco no histograma da precipitação, também a precipitação média mensal do período de 61 a 90, né, o histograma aqui em cinza, e esses quadradinhos em azul são as médias para esse período de 2011 a 2014. Foi feito as medidas intensivas. E o que a gente observa aqui é uma diminuição da precipitação, né? Alguns meses, né, como março, tá bem próximo da média, mas julho está acima da média e setembro um pouco acima da média. Mas o que é interessante aqui é que no período de verão, né, onde é o período que chove mais, é o período, então, que está chovendo, que deveria chover mais, é o período que está chovendo menos. E isso, né, os impactos aí são decorrentes, que alguns a gente já está sentindo, principalmente, né, em níveis de reservatório. Claro que não, em geral, né, isso tem acontecido de uma forma mais generalizada do que só dentro da cidade. Bom, pessoal, essa foi uma apresentação bem rápida para introduzir o tema, e agora, então, eu vou chamar, né, todos os nossos convidados aqui à mesa, e eu vou, então, primeiro passar a palavra para o professor Edson Marques Filho, da Universidade Federal da Bahia. Bom dia, Edson. Bom dia. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite aí, né, de participar desse evento. Nessa época difícil que a gente tem vivido, né, de pandemia, uma boa alternativa que a gente tem encontrado de fazer esses eventos online, né, que muitas vezes antes a gente ficava restrito, né, só questões presenciais e tal, e a gente vê que isso tem funcionado bem, né, isso é uma coisa boa. E para falar um pouco, né, dessa questão de meteorologia, de clima urbano, que é uma questão que a gente já tem pensado há algum tempo, né. Então, como o próprio professor José Ricardo mencionou, né, eu iniciei minha carreira científica como professor na UFRJ, né, onde eu fui professor do Departamento de Meteorologia de 2006 a 2015, né. E nesse período, logo que eu entrei ali, o meu foco principal era as cidades, né, estudar as cidades, né. Eu já tinha estudado um pouco de florestas, né, Pantanal, floresta amazônica, que era onde estava caminhando a pesquisa em micrometeorologia, que é onde a gente estuda os fenômenos que ocorrem na camada limite atmosférica, que é essa região que a gente vive. E a gente sentia falta de uma base de dados importante de meteorologia sobre as cidades, né? Então a gente tem a rede meteorológica do INMET, e tudo bem que ela é bem servida em algumas cidades, tá? Mas a gente não tinha variáveis que são importantes, por exemplo, para a gente poder calibrar os modelos de previsão, né, os modelos meteorológicos, que são as relações que existem entre as trocas de energia entre a atmosfera e a superfície, que são justamente as componentes do balanço de energia. E aí, em 2011, se eu não me falha a memória, foi aberto um edital, né, sobre mudanças climáticas, com a proposta de colaboração conjunta de pesquisadores do Rio de Janeiro e de São Paulo. A gente elaborou um projeto junto com o professor Amaury, né, do IAG, da USP, e a gente foi contemplado com esse projeto de mudanças climáticas, e o nosso objetivo qual era? Era realizar o monitoramento dessas componentes do balanço de energia, que não se tinha. Então, o que a gente fez foi implementar, né, no caso no Rio de Janeiro e em São Paulo, plataformas de monitoramento micrometeorológico. O que elas são? Elas não dão medida de temperatura, umidade, pressão, que são as variáveis que a gente está mais ou menos conhecido, né, precipitação, velocidade, direção do vento, mas também nos dão medidas sobre as componentes do balanço de radiação,
nos dão medidas sobre as componentes do balanço de energia, ou seja, os fluxos de calor, né, tanto sensível quanto latente, e a gente manteve, né, essa plataforma em operação de forma contínua, de 2013 até 2015, sendo que de 2010 a gente já vinha fazendo medidas de radiação. No fim de 2015 eu me transferi para a Federal da Bahia e esse projeto ele não foi descontinuado, ele continuou caminhando durante um tempo, né, as medidas. Em 2016 a gente teve problemas operacionais na plataforma aí da UFRJ, e aí essas medidas deram uma parada, né? Então a gente não tem mais medidas contínuas no Rio. Porém, nos períodos que a gente tem, a gente conseguiu caracterizar algumas coisas e tirar algumas informações que têm sido publicadas, tá? De maneira lenta, mas a gente tem trabalhado nisso continuamente, tá bom? E o que é feito hoje é analisar essas medidas, né? Em São Paulo continuam os processos e distribuir isso para as outras metrópoles do Brasil, né? Então, hoje a gente tem já medidas, por exemplo, em Salvador, que não existia também medidas nenhuma. Então, isso é uma deficiência grave no Brasil, que é a gente ter medidas ambientais dessas metrópoles, né? Então, as cidades, elas crescem muito de forma desordenada, não se tem um cuidado com a questão da qualidade ambiental dos bairros. Então, por exemplo, essas áreas invadidas, elas são geralmente as piores áreas para se viver, não só em questão estou falando só a questão ambiental, não estou falando a questão social, só a questão ambiental, tá? Então, essas áreas, elas são totalmente degradadas, né? Não se tem nenhum planejamento urbano. Então, as pessoas que moram ali, elas sofrem com falta d'água, elas sofrem com um clima hostil, né, muito quente, não tem, elas sofrem com as enchentes, que não se tem um sistema de drenagem adequado. Isso vai se transportando para as cidades, para as regiões que são mais evoluídas, né, ou mais ocupadas, ou bairros mais nobres, que apesar de ter, entre aspas, né, alguma melhoria assim, ambiental, também peca muito nessa questão de não ter essa preocupação com o consumo desenfreado de energia, de água, né? Então, hoje, essas cidades elas estão sendo afetadas, né, pela questão do consumo d'água. Você vê no Rio, isso já vem há alguns anos já sendo afetado, né? Independente da crise hídrica, a gente já vem sendo afetado pelo problema do consumo de água. O crescimento das cidades também tem causado esses impactos em São Paulo, por exemplo, né? Então a gente tem um problema sério desses flash floods, né, essas tempestades ocasionadas por quê? Pelo crescimento desenfreado da cidade. E no Nordeste também você tem outros problemas, né? Salvador é uma cidade também ocupada com topografia um pouco irregular e durante muito tempo você teve muitos problemas de deslizamento. As chuvas não são tão intensas, mas elas são contínuas durante um período. E isso vai encharcando o solo e também ocasiona. Então, essa é uma questão de a gente ter um monitoramento urbano adequado. Então, algumas cidades hoje já começaram a fazer isso. Tudo bem que nos últimos anos a gente tem tido um pouco de retrocesso nisso, mas a tendência é que no futuro a gente tenha mais informações e mais medidas para isso. E uma outra questão muito importante é a questão da energia, né? Então, se a gente quer aproveitar e gerar energia limpa, a gente precisa primeiro conhecer qual que é o comportamento da radiação solar. E se a gente não tiver medida disso, não tem como saber se eu posso aproveitar ou não. Então, a gente está vivendo aí à beira de uma crise energética e o Brasil despreza grande parte dessa energia de radiação solar, essa energia natural que chega à superfície, por falta de investimento, por falta de conhecimento, né, de quanto que eu posso gerar de energia em cada local. Então, essa seria uma alternativa também da gente conhecer um pouco mais, né, a cidade, não só essa questão ruim, né, do clima que afeta, mas da gente poder, por exemplo, gerar energia limpa na cidade, né, que é uma coisa que ainda tem sido muito precária, né? Eu acho que mais ou menos é isso que eu tinha para introduzir aí uma questão. Acho que só deixa a palavra para os demais, porque vai ter muita coisa para falar ainda, certo? Eu acho que é o Ricardo, né? Desculpa.
Então, Edson, muito obrigado aí pela sua contribuição. Eu vou, então, passar a palavra para o professor Leonardo. Ok. Então, em primeiro lugar, também queria dar as boas-vindas, né, a todo o público que está participando aqui com a gente desse evento. Também cumprimentar os membros da mesa, o professor José Ricardo, o Edson, o Antônio, o Andros, a Tainá, que também está participando aqui da organização, né? Então, eu vou começar a falar um pouquinho da minha formação, né? O Zé Ricardo já tinha falado, eu sou professor, atualmente eu sou professor do Departamento de Meteorologia aqui da UFRJ, e a minha carreira, né, ela foi construída na área que a gente chama de meteorologia por satélite, sensoramento remoto, né? Então, eu fiz o meu doutorado nessa área, e o que a gente tenta fazer, né, é com esses dados vindos de satélite, a gente conseguir estimar, né, algumas propriedades atmosféricas e também de superfície. No meu caso específico, eu trabalho muito com a temperatura da superfície do continente, né? E também, ao longo dos anos, principalmente quando eu cheguei aqui na UFRJ, eu comecei também a trabalhar com essa parte do clima urbano, especificamente as ilhas de calor, através de dados de sensoramento remoto, as imagens de satélite, para a gente conseguir fazer essa estimativa da temperatura da superfície do continente e fazer essas comparações entre as áreas mais frescas da cidade e as áreas em que essa temperatura é mais elevada, essas diferenças, a evolução também dessa temperatura. E eu também, como o professor Edson mencionou, eu também participei, né, de um projeto, assim que eu cheguei na UFRJ, era um projeto que tinha a ver justamente com esse tema, né, a ilha de calor na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Zé Ricardo mostrou alguns daqueles resultados dessa evolução, dessa comparação, dessa identificação das áreas mais quentes, e tem alguns resultados que são interessantes. Mas antes de eu falar mais sobre alguns desses resultados, eu queria chamar a atenção para esse ponto que o Edson colocou, né, da rede de monitoramento, né, que a gente tem. Então, em primeiro lugar, assim, acaba que esses dados, né, vindos dos satélites, que a gente consegue estimar algumas coisas, né, alguns parâmetros que são importantes para o estudo do clima urbano, eles acabam complementando, né, essas informações vindas das estações meteorológicas. E o Edson tocou num ponto importantíssimo, né, que a gente precisa ter uma rede, né, talvez melhor pensada, né, também mais densa e também melhor pensada para estudar o clima urbano, né, que são esse tipo de rede, tem características diferentes das redes tradicionais, né? E aí depois até acho que é um ponto que a gente pode discutir. O Edson, que tem também experiência nesse assunto, ele pode colocar a opinião dele, que é em relação não só o instrumental, né, mas em relação também à quantidade. O Edson falou assim, a gente conseguiu colocar uma estação com os equipamentos necessários, né, num local adequado para fazer esse monitoramento, né? Então, assim, a gente vê a expansão da área urbana, uma estação, eu acho que ainda é muito pouco, né? A gente precisa, acho que, pensar isso de uma forma melhor, né? Uma das coisas interessantes que a gente consegue com esses dados de sensoramento remoto
é muito a gente ver a questão espacial, né? A distribuição espacial da temperatura. Esse tipo de técnica, ele acaba sendo boa, né, para esse tipo de estudo. E uma coisa interessante que a gente percebeu aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, em estudos que eu desenvolvi junto com Andres, com o Zé Ricardo, é que aqui no Rio de Janeiro muda um pouco, né, aquela definição clássica de ilha de calor urbano que o Zé Ricardo mostrou na figura, né, em que a gente tem um centro, né, o centro urbano mais quente, e ao redor, né, uma condição mais favorável, uma temperatura mais amena. No Rio de Janeiro, a gente percebe que nós temos, na verdade, vários núcleos, né, de ilha de calor urbano, né? Então, a gente tem várias regiões, né, em que a temperatura é muito elevada e, em alguns casos, mais elevada até do que o centro, o que a gente considera o centro da cidade, né? Então, região da Baixada, tem algumas regiões na zona oeste também, que são bem quentes, né? O outro ponto interessante, o Edson colocou a questão da energia, né? Como é que isso impacta, né, o nosso consumo, e aí acaba que desencadeia uma série de fatores, né? Porque o uso, por exemplo, na nossa região, de aparelhos, para que a gente consiga fazer o resfriamento artificial, isso acaba gerando calor também, que é um calor que a gente chama, quando a gente divide, né, as fontes, né, de aquecimento da região urbana, é o calor antropogênico. Se você precisa de mais energia, dependendo da tua matriz energética, provavelmente você vai emitir mais gases de efeito estufa. Isso acaba, na verdade, intensificando o aquecimento, por sua vez. Um outro ponto importante que a gente tem estudado, mas a gente precisa estudar também isso de uma forma mais corriqueira, a gente tem feito alguns estudos, mas ainda tentando conciliar as duas coisas, mas ainda de uma forma paralela, que é a questão das ondas de calor e a ilha de calor urbano. Então, a gente tem feito alguns estudos sobre a caracterização, quando a gente tem esses efeitos, esses eventos de onda de calor. Então, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, em média, são 3 eventos por ano. Esses eventos duram de 3 a 6 dias, e em alguns eventos a gente chega a ter, né, um excesso de óbitos de 700, né, um número de 700 óbitos a mais do que o esperado. Isso por conta do estresse térmico, afeta mais a população idosa. Então, é interessante que a gente também junte as duas coisas, né? As ondas de calor são eventos, né, meteorológicos em que, por um período, fica muito quente, e a gente sobrepor isso às ilhas de calor urbano também, em que, obviamente, o efeito se intensifica. Eu acho que é isso. Tem vários outros assuntos, mas eu vou deixar aí a palavra para os demais, né? Tem assuntos muito interessantes nessa temática. Lembrando, né, que é algo que a gente pode também conversar aqui, que hoje teve o lançamento, né, do plano estratégico para os próximos anos do município do Rio de Janeiro, com 93 metas. São 6 eixos. Um dos eixos trata justamente de mudanças climáticas e resiliência, né? Então, tem algumas ações relacionadas com esse eixo, em que tenta, né, melhorar essa questão do clima urbano. Era isso. Eu vou deixar para
os demais participantes, o Antônio, o Andros, também comentarem sobre o assunto dessa forma introdutória. Obrigado, Zé Ricardo. Obrigado, Léo. Então, como você falou, eu vou passar então já para o Antônio, né, para fazer essa ligação, né, do superfície, atmosfera e colocar o homem aí no espaço, né? Você e o Andrews vão complementar bem essa parte. Antônio, com você. Aquele que dá a complexidade toda, né, do sistema. Então, bom dia, boa tarde já, na verdade, meio-dia, boa tarde a todos, a quem nos ouve, que tem interesse em discutir climatologia e, sobretudo, climatologia urbana. Gostaria de, na figura do professor José Ricardo, agradecer, primeiro, pela proposição de uma temática tão transversa, com diferentes perspectivas. Eu acho que isso é interessante dentro da academia, e, sobretudo, por me convidar também para participar desse momento, que eu acho muito relevante, voltar ao UFRJ. Fui aluno da UFRJ, então é muito gratificante voltar agora para poder fazer uma discussão tão qualificada e tão interessante, com um tema tão premente nesse momento. Bom, eu sou da geografia, tá? Minha formação é toda dentro da geografia, sou doutor em geografia pela Unicamp, e desde que eu trabalho na minha graduação, eu desenvolvo temáticas relacionadas a estudos desenvolvidos no âmbito da climatologia urbana e da climatologia de uma forma mais ampla, mas a climatologia urbana é aquilo que eu tenho me dedicado durante mais tempo e tenho desenvolvido projetos dentro dessa grande área da climatologia, numa perspectiva bem geográfica. Então, essa perspectiva geográfica, ela traz a contribuição, ela bebe muito da fonte da contribuição do professor Monteiro, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, do Teoria do Sistema Clima Urbano, que pensa o clima urbano a partir de canais de percepção. Então, impactos deflagrados pela chuva no ambiente urbano, o impactos relacionados à poluição atmosférica e impactos do canal termodinâmico ou de temperatura que envolvem aí as ilhas de calor, sempre numa perspectiva antropocêntrica, ou seja, o homem no centro desse processo e como um elemento fundamental e um agente fundamental para a compreensão desse fenômeno. E aí, da geografia, o que eu trago e que a gente traz da geografia é justamente a compreensão desses processos espaciais e como esses processos espaciais eles alteram significativamente a baixa atmosfera. Então, a gente tem ali uma fase em que o processo é o processo da urbanização, e esse processo da urbanização ele tem agentes e atores significativos, que aqui no caso da cidade do Rio de Janeiro, é materializado em alguns planos específicos. Então, lá desde o plano Pereira Passos, de modernização da cidade do Rio de Janeiro para o progresso, até o que a gente culmina hoje no plano estratégico que o Leonardo fala, que foi lançado hoje, mas um pouco antes, uma discussão que é feita em torno do Reviver o Centro. Então, são projetos urbanísticos que alteram significativamente e dão a cara desse processo de urbanização, que é uma urbanização bem mercadológica, dada a natureza do espetáculo que tem aqui no Rio de Janeiro. Nada mais claro do que a Olimpíada e a Cidade Olímpica enquanto um projeto para poder materializar essas diretrizes que capitaneam o processo de urbanização. Mas, atualmente, dada a literatura, a minha perspectiva de estudo, elas estão indo muito mais no sentido da evolução desse processo de urbanização para um processo de metropolização do espaço. Então, a gente tem alguns projetos financiados pela FAPERJ, inclusive, com outros pesquisadores, em que a gente já está começando a entender como que esse processo de metropolização ele vai fazer uma metamorfose desse clima local numa climatologia urbana e dão as características desse processo. Então, a gente está trabalhando fundamentalmente com a região da Baixada Litorânea, aí, a região metropolitana do Rio de Janeiro, e nesse eixo de integração que existe entre Baixada Litorânea e região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente consegue configurar muito bem o processo de metropolização, e esse processo de metropolização provocando impactos muito significativos e de processos associados a essa metropolização. Quando o José Ricardo mostra aqueles perfis térmicos superficiais, fica muito claro a delimitação desse eixo. Primeiro que eu tenho uma expansão justamente para a Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, e a gente, a partir da ponte Rio-Niterói, começa também esse processo de integração metropolitana ou de transbordar essa metrópole para o leste metropolitano, que é Niterói, São Gonçalo, Maricá, mas a gente também vê esse processo, claro, com intensidades diferenciadas, mas caminhando em direção às baixadas litorâneas, que é uma área que tem sofrido um processo de urbanização e o que a gente defende um processo de metropolização, porque não é só
converter em urbano? É converter também num espaço próprio da metrópole. Não é formar outra região metropolitana, não é sinônimo de região metropolitana, mas é um processo muito mais complexificado, muito mais complexo do que aquele que é o processo de urbanização que a gente tem estudado na literatura tradicional. Então, do ponto de vista da geografia, compreender esses processos espaciais a partir fundamentalmente da sua forma, mas também das suas funções associadas, é fundamental para entender essas intensidades diferenciadas de ilha de calor. Porque é justamente esses processos associados a funções e formas que a gente vai explicar esse arquipélago de ilhas de calor que se forma aqui no município do Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente vê, como o Leonardo trouxe muito bem, e o que eu sempre gosto de falar, aquele modelo do OC que foi apresentado é um modelo que funciona bem lá na realidade dos Estados Unidos e da Europa no passado. Aqui, nos países tropicais e periféricos, vamos dizer assim, o processo de urbanização e agora o processo de metropolização, ele é muito mais complexo. Então, isso vai fazer surgir ali ilhas de calor de intensidades muito maiores do que aquela do perfil clássico do Oak no CDB. Então, a gente tem estudos sendo desenvolvidos hoje no CDB do Rio de Janeiro, na área central do Rio de Janeiro, com ideia de avaliação dos cânions urbanos. Então, a gente sabe que existe uma dinâmica própria desses cânions urbanos, e a gente está investigando fundamentalmente inversões térmicas associadas a esses cânions urbanos e como as funções urbanas elas se sobrepõem em alguns momentos à forma. Então, em um monitoramento de verão que a gente fez nesse ano para o centro do Rio de Janeiro, a gente percebeu que as ilhas de calor de maior intensidade no cânion térmico da Avenida Rio Branco, por exemplo, elas não aconteceram no dia de maior temperatura da nossa estação de monitoramento. Ela aconteceu numa segunda-feira. Então, isso muito provavelmente está associado a esse trânsito um pouco mais significativo de veículos automotores, de pessoas, aparelhos de ar-condicionado. Não está tão intenso por conta da pandemia e do home office, mas ainda assim, uma segunda-feira tem uma característica diferenciada de função urbana em relação ao domingo, que é o que a gente percebeu. Percebemos a ocorrência de inversão térmica mesmo numa situação de verão, o que alerta para uma possibilidade dessas formas urbanas, dessas modificações da atmosfera urbana, capitanear também inversões térmicas pela própria natureza do processo de ocupação, da verticalização e por aí vai. Mas discutir o processo, sem discutir quem está vulnerável ou quem recebe o impacto desses processos, não é tão interessante. A gente precisa entender também quem são os vulneráveis a esse clima urbano, a esse impacto climático do sistema clima urbano. E aí o que a gente tem trabalhado muito também é no sentido dos invisíveis, da invisibilidade social, que é uma categoria de população também, que aí abarca a população em situação de rua, abarca também os próprios trabalhadores de limpeza urbana, de manutenção urbana, enfim, uma gama de pessoas estão associadas a essa invisibilidade, e como que esses invisíveis, que são as parcelas mais vulneráveis da nossa população, como a população em situação de rua, elas estão expostas, muito mais expostas, aos riscos desse impacto do clima urbano e quais são as estratégias que elas utilizam para poder fazer frente a esse clima urbano. Então, isso é uma componente interessante de perceber também, como que tem uma perspectiva do planejamento, do ordenamento, que é capitaneado pelo Estado, pelo município e por aí vai, pelos entes públicos, e tem uma perspectiva também da associação e das estratégias de grupos específicos, sobretudo esses grupos vulneráveis, que estão à margem da nossa sociedade, por isso que eles são invisíveis sociais, porque eles não são percebidos pela sociedade e, portanto, eles não têm um espaço significativo nessa discussão sobre o planejamento que a gente quer para a cidade. Então, é dar voz e entender também como esse clima urbano afeta significativamente essa população, em termos de ondas de calor, em termos de ilhas de calor, impacto de chuva também é significativo, e do frio, das ondas de frio, para essa população, que aí no ambiente urbano é reconfigurado nesse sentido. Então, bem na linha do que foi exposto, eu tive uma oportunidade, eu fui diretor de planejamento urbano em Duque de Caxias, na Secretaria de Urbanismo de Duque de Caxias, e lá a gente teve contato com a cooperação alemã e com o Ministério do Meio Ambiente, que a gente teve a oportunidade de pensar os nossos planos urbanísticos à luz da capacidade da adaptação baseada em ecossistemas. Então, utilizar os ecossistemas, utilizar a natureza, utilizar aqueles espaços verdes do ambiente urbano e todo o seu potencial de serviços, de amenidades que
que ele converge, né, para o ambiente urbano, utilizar e fomentar isso nos planejamentos para que a gente possa fazer uma mitigação e até uma adaptação a essa realidade. Então, hoje, o trabalho, eu coordeno o Laboratório de Estudos da Interação Sociedade e Atmosfera na UERJ, professor dessa instituição, professor da pós-graduação, e os trabalhos que a gente tem coordenado com financiamentos diversos é justamente nesse sentido, entender e diversificar melhor a compreensão desse clima urbano a partir dos processos geográficos que são inerentes a ele. Então, temos também, e aí é uma meta minha, o UERJ tradicionalmente tinha uma estação meteorológica urbana que o professor Ricardo Miranda coordenava. Infelizmente, ele faleceu e ficou um tempo desativado. E aí eu tomei para mim essa meta de reativar. Então, reativamos a estação meteorológica urbana do Maracanã, funcionando no campus da UERJ. Ampliamos essa estação meteorológica urbana agora para Maricá. Então, a gente tem uma estação meteorológica justamente em Maricá. Então, a gente considerou Maricá, dentro desse contexto de metropolização, uma área interessante para ser estudada, para ter um monitoramento, sobretudo porque tem a previsão, já está em construção o Porto de Maricá, então que vai fazer uma dinamização significativa daquela área. A gente está em parceria com a Rural também, então está sendo instalado lá uma estação em Nova Iguaçu, vamos tentar instalar uma em Seropédica também, Andros, talvez, para a gente poder fazer esse monitoramento e ampliar justamente isso que o Edson falou, ampliar essa rede de monitoramento climático específico para o urbano, para a gente entender justamente essas estruturas urbanas, essa estrutura atmosférica urbana, essa variabilidade urbana. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder avançar nessa compreensão do que é a climatologia urbana. Agora eu deixo os colegas falar um pouco também e a gente segue na discussão. Muito obrigado, Antônio, pela sua contribuição. Acho que surgindo vários temas, né, nossos de interfaces e de um debate muito interessante. Eu vou passar a palavra, então, para o nosso colega, professor Andrews, né? Só gostaria de avisar quem está assistindo que a professora Núbia teve um problema e ela não conseguiu entrar ainda no evento, tá? Então, Andrews, por favor, com você aí a palavra. Bom, muito obrigado, tá, por essa oportunidade. É muito bom voltar ao UFRJ, embora estamos em atividade virtual, em home office, mas, enfim, eu me sinto ainda... esse evento é um evento organizado pela UFRJ, né? Aí eu fiz a minha graduação e meu doutorado, então eu estou na UFRJ praticamente, diria, aí, há 20 anos, né? Ou até um pouquinho mais. Então, assim, eu sou bacharel e mestre, né, em geografia, e o meu doutorado já foi um pouco mais na meteorologia, porque eu sempre trabalhei com a parte do clima, mais voltada para o campo térmico, aqui no Rio de Janeiro. Inicialmente, nós trabalhamos de maneira um pouco local, ou seja, apenas olhando aqui para a área da Zona Oeste, no caso em Bangu. Depois nós trabalhamos a Zona Oeste, e aí a gente foi para a região metropolitana. E praticamente aqui toda a discussão ela se deu em cima da região metropolitana, né? Então, além dos aspectos da geografia, né, que o Antônio trouxe, né, meu colega aqui de formação, eu achava que seria muito importante a gente trazer uma contribuição mais física, em que a meteorologia podia trazer e trouxe, né? Então, de que maneira, né? A gente vê as várias formas de medição, as várias formas de entender a interação atmosfera e continente, e a partir daí a gente passa a usar um pouco mais o sensoramento remoto. Então, a gente passou praticamente, né, por todos os tipos de monitoramento da temperatura, já que eu olho para o campo térmico. Ou seja, a gente foi tanto desde as estações móveis, né, que pela nossa formação na geografia usou-se muito a expressão dos transectos fixos e móveis, né, ou seja, uma rede de operação móvel ou fixa a partir desses aparelhos de medição, né, como de temperatura e umidade, por exemplo. Fomos também para as estações padrões, né, as estações padrões aqui do Rio de Janeiro, e até chegarmos no sensoramento remoto, que eu diria até que do ponto da geografia é o que tem de melhor, né, porque não há nada mais espacial do que o sensoramento remoto. E pegando aqui talvez o que o Leonardo falou, que o Antônio também falou a respeito
nova configuração da Ilha de Calor no Rio de Janeiro, mas talvez não seja apenas do Rio de Janeiro, mas de muitas outras metrópoles no mundo, essa Ilha de Calor urbana, né, tradicional, em que ela tem o seu pico no centro. O Antônio também fala sobre isso. E o que a gente tem são vários núcleos de calor na região metropolitana, desde dentro da cidade, desde a periferia na Baixada, até a porção leste metropolitana, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. E eu até me sentisse muito à vontade em trazer até uma nova nomenclatura, né, da Ilha de Calor, que eu acho que poderia chamar até da Ilha de Calor Metropolitana, porque a Ilha de Calor Urbana, lá, preconizada pelo Oak, né, já que estamos falando aqui para um público bem geral, é um dos grandes nomes, né, da climatologia urbana mundial. Então, ele traz a ideia da Ilha de Calor Urbana, em que o core, ou seja, a área mais quente, está no centro da cidade, e que seus arredores, os subúrbios, vamos assim dizer, eles são um pouco mais amenos. Porém, não é isso que a gente tem visto nos trabalhos aqui do Rio, ou de São Paulo, ou de tantas outras metrópoles da periferia e semi-periferia. Na Índia, na China, na África, no México, nos países aqui latino-americanos. Então, suponhamos e acreditamos que uma expressão como a Ilha de Calor Metropolitana, ou seja, que nós temos vários núcleos divididos ou espalhados pela região metropolitana, ele é muito mais próximo da nossa realidade, tá? Da realidade periférica e semi-periférica. E não sei, por exemplo, como é que ficarão os países centrais, né? Japão, Europa, Canadá, Estados Unidos, que desenvolvem já estudos nessa trajetória, e como seriam então esses novos mapeamentos da Ilha de Calor Urbana, ou como eu estou aqui trazendo esse conceito de Ilha de Calor Metropolitana. Bom, mas enfim, então eu tenho trabalhado no campo térmico da climatologia urbana, ou seja, trabalhando com a temperatura, muito pouco na área realmente hidrometeorológica, ou também no campo da poluição atmosférica, embora tenhamos desenvolvido trabalho nessa área também. Realmente, a intenção, a ideia é desenvolver ao máximo o entendimento da ilha de calor, ou do campo térmico, melhor dizendo, na região metropolitana. Então, a gente tem destrinchado várias áreas da região metropolitana. Atualmente, a gente está focando um pouco mais na Baixada Fluminense, porque a cidade do Rio de Janeiro, a gente já desenvolveu bastante os trabalhos, estudos, embora ainda precisa permanecer ou manter, com outras formas também de operação. No primeiro momento, nós trabalhamos mais com a plataforma Landsat, que é uma plataforma de satélite, uma das mais antigas, mas temos ido para outras também, e isso é importante para a gente ver as diferentes respostas que o sensor térmico tem a nos mostrar, certo? Bom, então, eu acho que a ideia aqui, ou então a proposta, realmente é dizer que o nosso foco, a gente está debruçado sobre a região metropolitana, em conhecer, entender a sua climatologia urbana, quais são as áreas focos dessa temperatura, quais são as áreas que podem desafogar a temperatura, ou melhor, desafogar o estresse térmico aqui. No caso, a gente poderia chamar de ilha de frescor urbana, né? Por que não? Então, conhecer, né, esse mapeamento da região metropolitana é muito importante quando a gente pensa em planejamento estratégico da cidade. E outra, não podemos pensar em planejamento estratégico da cidade sem desconectar da região metropolitana. Porque a cidade do Rio de Janeiro é o núcleo, não é somente o núcleo, mas ela é que comanda a cabeça dessa região metropolitana com 21 municípios, certo? Então, olhar a cidade do Rio de Janeiro, ela precisa, ou ela deverá sempre estar na cabeça desse comando, né, desse trabalho, para que a gente também venha entender o que tem acontecido nos demais espaços urbanos, semi-urbanos ou periféricos, semi-periféricos da região metropolitana. Tá? Então, eu acredito que é um pouco isso que eu gostaria, talvez, de apresentar, e o debate aqui nessa próxima hora, a gente pode, então, aí trazer um detalhamento maior, né, sobre as pesquisas, os resultados, que os colegas aqui, de maneira tão grandiosa, já trouxe um pouco aqui, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço. Obrigado, Andrews, quer dizer, obrigado a todos. Eu acho que foi extremamente interessante, né, as colocações de cada um de vocês. E aí, só para complementar, né, essa questão do foco
no Rio de Janeiro, né? Mas que o mesmo tenha acontecido, né, em outras cidades. Andrews, você fez aquele trabalho lá na Rural em Ananindeua, né, aí é uma expansão urbana, né, e eu falei assim, plena região amazônica, né, eu acho que tem trabalhos em Manaus, em Belém, né, que estão mostrando também essa expansão. E aqui no Rio, né, o nosso trabalho lá na região de Macaé, que a gente mostrou muito bem, né, o desenvolvimento da indústria do petróleo, apesar do petróleo não ser explorado, né, em terra, mas todo o setor econômico e de ocupação que vai para a cidade começa, então, a fazer uma modificação do espaço, né, urbano e periférico da cidade, e com impacto imediato na temperatura da superfície, né? A expansão que teve Macaé para aquelas áreas lá, né, de Restinga e outros, é muito interessante. Só para provocar vocês numa discussão, pelo que o Andrews colocou e o Antônio, e voltando lá, né, no modelo tradicional de Oak, né, que mostra o centro urbano, né, assim, em geral, nos países desenvolvidos, né, Estados Unidos, Europa, Canadá, o que se tem, né, você tem o centro urbano e a periferia, na realidade, é ocupada por uma classe econômica muito mais elevada. O nosso modelo, pelo menos no Rio de Janeiro e outras cidades, é completamente diferente, né? Quem vai à periferia é ocupada por uma classe econômica menos favorecida, né? Que tem e aí vem a questão, né, de educação ambiental, tudo inserido, né? Que degrada muito mais a natureza sem estar se preocupando com esse processo e com o impacto que isso possa ter, né, do que acontece nos países desenvolvidos, né? O Rio de Janeiro ainda tem uma outra situação particular. O centro da cidade ele está próximo à área costeira, né? Então você tem uma amenização do efeito térmico pela brisa, né, mais confortável, né? A própria Avenida Rio Branco às vezes é quase um túnel de vento, né, ali então tem todos os aspectos. Um primeiro trabalho que eu me lembro, né, que a gente fez, o Edson, logo que entrou também, que veio para o UFRJ, com os dados das estações existentes, né, conseguiu... Edson, você pode até falar um pouco mais, classificar áreas com o mesmo padrão de comportamento da temperatura do ar. Então, uma área marítima, uma área meio pseudo-rural, né, e uma área mais continental, que seria aquela, né, que tem mais... Bom, nesse trabalho a gente dividiu os climas, né? Então, na própria figura que você mostrou, é claro que as regiões que estão na costa, na região metropolitana do Rio, elas têm um clima bem mais ameno, que está diretamente relacionado com a brisa, né, com o campo de vento. Então, o que acontece, né? As cadeias de montanhas da Floresta da Tijuca, do Maciço da Pedra Branca e Jericinó, eles provocam um bloqueio desse escoamento do ar na superfície, né? E isso faz com que essas regiões mais internas, então, por exemplo, por isso que essa teoria que existe, Bangu é a região mais quente, né, do Rio de Janeiro, né? Porque ela está no meio de duas montanhas que bloqueiam esse escoamento principal. Então, ali o ar ele não é tão renovado quanto a região próxima da orla, né? Então, a gente não observa máximos de temperatura em Copacabana, apesar da urbanização ser extrema ali, né? Inclusive com as encostas ocupadas, né? Você falou um pouco dessa questão da área periférica, né? Então, isso é típico de país subdesenvolvido, né? A periferia, ela é relegada às pessoas de classe social desfavorecida. E o Estado, ele não entra lá para fazer um planejamento urbano nessas áreas. Então, o que é feito? As pessoas são relegadas à distância.
Ó, vocês vão morar lá porque é mais barato. Geralmente eles vão, não tem infraestrutura de água, não tem esgoto, não tem nada. E o que sobra para eles? É aquele espaço onde eles ocupam de forma desordenada, né? Ele sabe do valor de uma árvore, porque no passado dele, talvez a avó dele tinha no quintal uma árvore, então ele sabe que sobre a árvore o clima é mais agradável e tal. Só que ele não tem condição de manter a árvore ali, porque senão ele não tem onde pôr o quarto dele, né? Então esse é um problema sério aí, né? E no Rio, ele tem essa característica, né, o oceano afeta muito o clima ali, afeta muito, né? Então você pode ver que as regiões mais favorecidas, né, entre aspas, as regiões mais caras imobiliária, né, economicamente, são as regiões da orla, né? Por quê? Por causa desse clima mais ameno, né? Da ocupação da cidade. Então essas classes preferem ficar onde? Próximo à floresta, né, que também regula muito. Então, o Rio tem uma grande vantagem, que é manter a floresta da Tijuca, né? Se a gente não tivesse a floresta hoje, ia ser um inferno na Terra, né? Com certeza, porque a gente já tem temperaturas extremas. Se a gente não mantivesse a floresta, ia ser um problema grave. Por exemplo, esse é um problema que ocorre em Salvador hoje. Então, a cidade ela está crescendo de forma desordenada. Então, por exemplo, as regiões de dunas, que existiam as lagoas e tal, está se acabando tudo. Estão virando tudo especulação imobiliária, tudo condomínio. Então, no futuro não tão distante, a gente vai ter esse problema aqui também, né, no Nordeste. Em Salvador, a gente vai ter esse problema. Então, hoje, a área do subúrbio de Salvador é a área mais quente. Isso aí a gente já consegue ver, né? Então, por quê? Porque ela está mais afastada. Também tem uma questão ali muito parecida com o Rio, de calmaria do campo de vento. Não tem uma atuação tão forte da brisa, né? E são as regiões menos favorecidas, né? São as regiões com menos área verde. Então, as cidades, elas têm que crescer de certa forma, onde essa parte ambiental, ela tenha, seja um foco central. Ela não pode ser um problema relegado, né? Para depois, não é a gente construindo um condomínio com todas as benfeitorias, praça, tal, que a gente vai amenizar o clima. A gente não vai fazer isso, né? Então, essa é uma questão chave, que se a gente não fizer isso, a gente está fadado, as cidades estão fadadas ao fracasso, né? Não muito distante. Então, eu imaginava, há tempos atrás, que a gente ia ter problema de água, em breve, né? Mas eu não pensava que ia ser tão breve. Então, as cidades, elas estão crescendo muito, e não se está tendo atento a essas coisas, né? Então, por exemplo, hoje se chove muito, aí fala assim, pô, mas está chovendo tanto, né? Essa água que cai no Rio de Janeiro, que cai em São Paulo, que cai em Salvador, ela vai para o esgoto. E, além do mais, ela contamina os mares, né? Então, o que a gente tem que fazer? Pô, se cai água aqui, vamos armazenar essa água para nós, né? Vamos manter. Então, estudar o clima urbano com foco nas latitudes médias não funciona para nós, né? Então a gente já viu, a ilha não é uma ilha, né? É uns tentáculos, espalha para todas as partes, né? Ela é tentacular, vai tentáculo para ter um polvo. E a tendência é cada vez pior, porque as classes vão ficando cada vez menos desfavorecidas e vão se embrenhando para onde? Para onde ela tem o recurso natural. E, geralmente, quem fica com recurso natural não são as classes menos favorecidas. Vai a classe favorecida vai lá, tira o recurso e depois deixa aquela área degradada para ser ocupada. Essa é a grande questão, né? Então, a gente tem que olhar o foco da cidade diferente das latitudes médias, né? Como o Ricardo disse, a periferia lá é onde moram as pessoas que têm as casas, os jardins, as praças, né? E aqui não, né? Ainda que o Rio, parte da periferia, está dentro da cidade, porque eles ocuparam a montanha, que ninguém conseguia, né, morar na montanha, né, na encosta, eles foram lá e ocuparam. Em São Paulo, essas ilhas, elas estão afastadas na periferia. Só que a cidade é tão grande que já ocupou tudo. Então, por exemplo, o que tem acontecido muito? As chuvas, antes, ocorriam nos mananciais, que é as áreas mais verdes, onde estão os recursos de água, né? Hoje, as grandes tempestades ocorrem onde? No centro, onde a água não se aproveita nada, vai tudo para o esgoto. E aí tem enchentes e tudo, e a gente acaba jogando, é como se a gente estivesse dormindo com a torneira ligada todo dia, e não sabe para onde vai a água. Antônio, você queria dar uma palavra?
Gente, olha, a partir de agora está aberto, tá? Todo mundo, vamos interagir. Não tem mais uma ordem. Vamos fazer a desordem. A desordem, igual o clima. Não, isso que o Edson falou em relação à água é muito interessante para a gente perceber que uma componente significativa desse clima urbano é justamente esse padrão de permeabilidade e de redução da presença de água nesse ambiente urbano. Então, cada vez mais a gente caminha para essa falta de água e essa ausência de água não consegue fazer a regulação que a água deveria fazer no ambiente urbano, porque ela passa muito rapidamente. Então, a gente perde essa capacidade de acumular água no nosso espaço urbano, justamente por quê? Porque a gente tem uma lógica de mercado. Então, eu acho que existe uma ordem, sim. Existe uma ordem no Estado, existe uma ordem do planejamento, que é justamente uma lógica de mercado associada ao espaço urbano. Então, existem valores diferenciados pelos acessos diferenciados que a pessoa tem à infraestrutura, basicamente. Então, aqui na Zona Sul, de uma forma ampla e geral, existe mais infraestrutura histórica instalada, então por isso que a gente tem um metro quadrado mais caro, lá em Copacabana, Ipanema, Leblon, ao passo que quando a gente vai para Campo Grande, enfim, vai para a periferia do Rio de Janeiro, esse solo urbano é mais barato, porque tem ausência de infraestrutura. Mas isso vai impactar também no desenho urbano, nesse desenho urbano que é estabelecido. Então, se a gente for pensar um padrão urbanístico aqui para o centro, Zona Sul, a gente está falando de ruas largas, no centro um pouco menos, porque ainda é área histórica, mas a gente fala principalmente da Zona Sul, a gente está falando de ruas largas, a gente está falando de prédios, sim, mas de um processo de verticalização, mas uma verticalização com ordenamento. Quando a gente vai para algumas áreas do subúrbio carioca, por exemplo, a gente está falando do uso de materiais construtivos com baixa eficiência energética, porque é o que pode se pagar. Então, eu falo da telha de amianto, que é muito popular. Eu falo de residências multifamiliares, o famoso puxadinho, porque ali isso faz o quê? Isso faz com que eu tenha áreas permeáveis diminuídas no terreno, porque esse terreno ele vai ter que servir ao pai, ao filho, à filha, que vai construindo e fazendo essa construção, que muitas vezes não é legal, porque a lei urbanística não permite, mas ainda assim você vai construindo e vai impermeabilizando esse solo urbano. Então tem áreas no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, que eu posso ocupar 90% do meu terreno de forma impermeável, eu só tenho que deixar 10% de permeabilização. Então, isso promove justamente uma baixa retenção, uma baixa capacidade de reter água nesse ambiente urbano, e aí dificulta essas trocas evaporativas que vão acontecendo e serviriam de regulação. Além disso, eu vou diminuindo espaçamentos frontais, laterais nas minhas construções, eu vou diminuindo a rua, o tamanho da rua, então isso vai dificultando todo um padrão de circulação que poderia promover uma amenidade. Então, o Rio de Janeiro tem, o que eu costumo falar, uma suscetibilidade natural a esses espaços quentes, aos impactos pluviométricos, por conta da fisiografia da paisagem propriamente dita, esses maciços litorâneos que o Edson falou, como eles estão dispostos, esses grandes vales, fundos de vale, a exemplo de Bangu, que se formam, que tem uma característica de acúmulo de energia significativo, mas quando a gente pensa a forma como esse espaço urbano é produzido e como isso reverbera justamente nesse padrão urbanístico, que tem a ver significativamente com a renda, obviamente, com as oportunidades, com acesso à infraestrutura, a gente vai entendendo como que essa forma ela vai impactando significativamente esse acúmulo de calor, esse perfil tentáculo, arquipélago que existe aqui no Rio de Janeiro, cidade, e que vai se espraiando também para a borda da região metropolitana, para a periferia da região metropolitana. Então, existe essa dobradinha, que eu diria que existe uma ordem, sim, e é uma ordem econômica, é uma ordem de mercado, de valorização do solo urbano, de uma precificação do próprio solo urbano. Então, isso interfere significativamente nessas dinâmicas ambientais que estão associadas a esse solo urbano mercadoria, né? Porque o que a gente tem visto, os planejamentos que são feitos, todos os projetos que eu já falei, o Projeto Olímpico, o Reviver Centro, são projetos que têm um viés muito mercadológico, voltado para o mercado, e não necessariamente voltado para o direito de uso, a justiça urbana, o direito à cidade. E aí o projeto, só para citar um exemplo, o projeto Reviver Centro, ele, ao meu ver, ele é catastrófico, porque além de alterar significativamente o centro,
a característica das funções e de usos do centro, ele permite que o empreendedor, ele dá um salvo-conduto para o empreendedor para ele fazer alterações em outras áreas do Rio de Janeiro. Então, se esse empreendedor ele tem condomínios no Leblon, por exemplo, ele pode aumentar gabarito, ele pode alterar os perfis de ocupação por ter investido no centro do Rio de Janeiro, e isso repete-se no Meier, isso vai se repetir em Bangu, isso vai se repetir em outras áreas da cidade. Então, eu estou gerando um efeito cascata urbanístico em todo o Rio de Janeiro e trazendo uma complexificação ainda maior desse clima urbano, o que vai repercutir impactos mais significativos, sobretudo para algumas parcelas da população. Nós temos uma pergunta aí do Rodrigo Luiz Sampaio. Arborização urbana ou parques lineares, como Madureira, é suficiente para a mitigação dos efeitos das ilhas de calor ou é necessário intervenções maiores, com grandes extensões verdes? Andrews, Antônio, Posso Leonardo? falar? Pode, claro. Então, eu penso que já é um caminho, tá, Zé Ricardo? Embora boa parte lá do Parque Madureira, que eu conheço um pouco, ele tem muita área asfáltica, né? Mas, enfim, já tenta ser uma área mais aberta, com alguns ramos de árvores, vamos assim colocar. Então, assim, eu acho que já é um caminho, tá bom? E dentro dessa pergunta, eu vou retornar um pouquinho aqui ao que o Antônio falou. Interessante a gente ver, dentro dessa segregação socioespacial que ocorre na região metropolitana, que muitos espaços segregados, o que eu chamo de espaços segregados? Por exemplo, as favelas são áreas, pelas imagens termais, que têm uma temperatura altíssima, certo? Então, veja, já estão num ambiente bastante insalubre, já estão num ambiente bastante indisponível de condições necessárias para a sobrevivência e ainda tem que lutar com o estresse ao calor, por conta da ilha de calor térmica, né? Então, assim, vamos lá, unindo, né? Então, as áreas segregadas, elas acabam sendo áreas mais propícias ao estresse térmico e a problemas correlatos disso. E áreas como essa, que o Rodrigo ele faz a pergunta, são muito bem-vindas, tá certo? São muito bem-vindas, porque já é um começo, tá bom? Você tentar desafogar um pouco as áreas urbanas, tá certo? Mas o ponto principal é você ampliar as áreas verdes. Esse é o caminho do arrefecimento do campo termal, não há outro, né? Esse é o principal deles. E, claro, você aumentar a permeabilização do solo, né? Você tentar diminuir a área evaporada. Então, todos esses são pontos importantes que devem ser considerados na organização do planejamento da cidade, que o Antônio já colocou, e acredito que o Leonardo e o Edson têm até melhores condições de poder falar isso do ponto de vista da física da atmosfera, né? Trazendo isso para a física da cidade também. Zé. Oi, diga lá. Não, se me permite, é um comentário até, eu acho que a pergunta é interessante, que é uma oportunidade para a gente também pontuar, né, pelo menos na minha visão, alguns estudos, né, que precisam ser realizados, né? Então, atualmente, pelo menos da minha parte, a gente tem essa questão do mapeamento, né, muito bem feito, onde é mais quente, onde é mais frio, mas eu acho que a gente ainda precisa avançar. E isso tem a ver com essa pergunta. Por exemplo, qual é a fração, qual é a forma, né, de mitigação mais eficiente aqui para a nossa região? Por meio, né, da questão da arborização. Como é que a combinação com materiais que, por exemplo, são capazes de refletir muito a radiação solar, né? Como é que é a conjunção dessas coisas, né? O que a gente chama de os pisos, né? Pavimentos frios, telhados frios, telhados verdes. Qual é a proporção que a gente precisa, né, para amenizar um pouco? Isso eu acho que é um caminho que a gente ainda tem que percorrer um pouco. Tem alguns estudos atuais que tentam fazer isso, e há diferenças, né, nessas estratégias de mitigação de acordo com o clima, de acordo com... Então, um lugar mais seco,
a estratégia é diferente de um lugar mais úmido. Então, eu acho que a gente precisa avançar também em relação a esse ponto aqui para a nossa região metropolitana. Mas, de qualquer forma, eu concordo com o Andrés que já é um caminho, né? Então, a vegetação ela tem esse efeito, tem um efeito direto, que é o sombreamento. Então, a gente percebe aqui no Rio de Janeiro, né, às vezes, o pessoal no ponto de ônibus, no verão, fica até atrás do poste, pegando a sombra do poste. Sombra. É verdade. É verdade. Para quem pega ônibus, eu pego ônibus normalmente, a gente vê Salvador isso. É igual. Então tem esse efeito direto e tem esse outro efeito que a gente chama da evapotranspiração, né? Essa coisa também da permeabilidade, né? Da energia, né? Que a gente tem, ela não ser utilizada, a energia líquida, né? Não ser utilizada só para aumentar a temperatura, mas também para evaporar na mudança de fase. Mas realmente já é um caminho, mas eu acho que a gente precisa avançar mais nesse tipo de estudo, né? De ver assim, quais são as áreas que a gente precisa arborizar mais, essa proporção, né? Era isso, Zé. Agradecer aí o Rodrigo, né? Ele tem até mais outras perguntas, mas só para complementar, aqui no Festival do Conhecimento, nós tivemos uma mesa, acho que foi logo no primeiro dia, que versava sobre cidades inteligentes, que é um plano, né, da prefeitura, do Parque Tecnológico, da universidade. E eu estava assistindo a palestra e tinha um representante da prefeitura, do COR, né, do Centro, né, de Operações do Rio, falando. E aí, Léo, por que veio isso? Ele falou desse projeto de telhado verde, de outras formas, né, de mitigação sem os jardins, as hortas e tal. Mas eu fiquei surpreso. Aí eu fiz uma pergunta que o cara começou a gaguejar, no sentido assim, porque o que me parece que esses projetos são todos para um Rio de Janeiro, uma parte do Rio de Janeiro. Se você colocar telhado verde no Leblon, Ipanema, no Jardim Botânico, legal, cara, o cara vai fazer, porque a gente sabe que colocar telhado verde tem várias implicações econômicas também, né? Adaptação no prédio e tal. E nada para a zona periférica. Internet 5G, esquece. Então, eu falo assim, projeto prefeitura túnel Rebouças para um lado, túnel Rebouças para o outro, não existe, é cidade. É uma coisa que a gente tem que se perguntar, Zé. Para quem é essa cidade inteligente? Para quem é essa cidade saudável? Porque então, tem interesse específico. Claro. Hoje gente, assim, quem anda no Rio de Janeiro, né, e para nós que trabalhamos no Fundão ou o Andrews, né, na Rural, que a gente atravessa parte da cidade e vai. E Leonardo, voltando lá às imagens, né, onde a gente viu aonde tem a maior influência, né, desde a dissertação lá do Vitor Hugo, lá em 90 e alguma coisa, são esses eixos das linhas ferroviárias, né, seja da Central do Brasil, da zona da Leopoldina, que são áreas degradadas, né, sem árvores, sem nada, onde a temperatura da superfície chega a mais de 50 graus, né, e eu não vejo projetos para essa cidade. Você anda, eu acho que, né, no último período da prefeitura do Rio, só degradação, né, do espaço. Quer dizer, a própria implantação das linhas do BRT, né, nessas zonas suburbanas causou uma degradação. É um asfalto puro, né, tanto na linha quanto na sua vizinhança, que só tende a aumentar. E aí, assim, eu não vejo nenhum planejamento. Eu acho que a gente tem o clima urbano, né? Eu acho que a gente mostrou um pouco a complexidade disso tudo. Tem que trazer também o arquiteto, o urbanista, né? E tudo, né? Para essa discussão, porque a gente às vezes vê a cidade crescendo
em termos assim da superfície para cima, né? E a infraestrutura da superfície para baixo continua a mesma. Eu vou colocar outra aí do Rodrigo também. A concentração das ilhas de calor nas periferias, nos arredores do centro, influencia o regime local de chuvas e a ocorrência de enchentes. Ao mesmo tempo, ficaremos sem água para consumo, mais alagados. Quer dizer, você tem água alagando, mas você não tem água para consumo. Eu posso só iniciar a resposta, né? Eu já vi alguns projetos de uso de água da chuva. É um investimento que você tem que fazer, né? Criar cisternas de acúmulo de água da chuva para uso para limpeza, para banheiros, para regar plantas e tal, né? Agora, eu acho que a gente não pode falar que a ilha de calor causa a diminuição da chuva local. Eu vou passar, então, para vocês. Posso? Assim, em São Paulo, o estudo que se tem mostra o contrário, né? Onde tem a ilha de calor é onde chove mais, né? E então, por exemplo, como a ilha está distribuída, uma área muito intensa, então se chove muito na ilha. E os mananciais nessas regiões metropolitanas, eles estão afastados, né? E o que acontece agora é que, assim, como o fluxo de calor na cidade ele é muito intenso, quer dizer que eu tenho um forte movimento vertical. Então, as parcelas de ar úmido, quando elas passam sobre a cidade, elas são transportadas na vertical, expandem, resfriam, condensam, chuva. Então, isso é clássico, por exemplo, de São Paulo. É clássico. O aumento da ilha faz com que aumente a chuva onde? Na própria ilha. E as regiões de mananciais, que são as regiões de serra, né, mais afastadas, elas não recebem mais a chuva que recebia antes. Então, pela própria circulação, ele altera o padrão de circulação na atmosfera. O movimento ascendente sobre a cidade é muito mais intenso, porque é fluxo de calor só. Então, toda a radiação solar que chega na superfície, grande parte dela é usada para quê? Para aquecer. Então, ela não é usada mais para evaporar. Né? Então, aí está um pouco essa questão das soluções, né, da ilha. Eu concordo com o Leonardo. Então, você tem que ter não apenas árvores e parques, mas ter essa questão dos materiais, ter a questão da energia solar. No Brasil, a gente se fala muito de energia limpa, que o Brasil é limpo. É limpo nada. Para se construir uma hidrelétrica, você devasta uma área gigantesca. Entendeu? Muitos desses reservatórios foram mal planejados. Tem reservatórios, por exemplo, na região amazônica, que emite metano, porque foi tão mal planejado que alagou a floresta. A floresta está lá sendo degradada embaixo d'água, emitindo metano, gás do efeito estufa. Então, a gente aproveita muito pouco a energia limpa, que para nós, um país tropical com essa dimensão, seria a energia solar. Se a Alemanha, a Dinamarca conseguem aproveitar essa energia, que eles têm uma radiação solar muito menor do que a nossa incidente na superfície, por que a gente não pode fazer isso aqui? Então, se a gente tivesse isso, houve um tempo aí, um incentivo do governo para que as residências gerassem energia e tal, porém agora já tem se cortado esses benefícios, né? Mas se a pessoa consegue gerar energia para o próprio lar dela, a tendência é que o consumo caia, numa forma geral, ela começa a gerar energia para a cidade. Então, quando a gente entra numa crise como essa, a nossa matriz vai ser diversificada. Parte dessa energia que a gente está gerando numa fonte renovável, né, ela vai estar no sistema e vai amenizar o problema nosso. Vai amenizar. Então, essa é uma questão que é importante de se lidar, né? Então, o que ele falou da chuva aí, a gente não tem muitos estudos, né, no ambiente urbano no Brasil, são poucos. Então, o que a gente precisa fazer é amplificar isso, né? Essa questão do clima urbano aqui, ele é pouco compreendido ainda. A gente acha que é uma das primeiras gerações aí a estudar isso mais a fundo, né? Então, começou com geógrafos. Agora, a meteorologia está começando a olhar para isso, né? E a meteorologia começou a olhar para isso há pouco tempo. Porque os problemas antes eram outros na meteorologia. Ela queria fazer a previsão de grande escala, olhar para esses processos que não eram muito bem entendidos. Hoje já são.
Porém, agora eles estão vendo que precisa olhar para a superfície. É aí que a gente vai resolver o problema, né? Então a gente tem que caminhar dessa forma aí. Aqui no Rio de Janeiro também tem alguns estudos que mostram também essa relação que o Edson falou no caso de São Paulo para o Rio de Janeiro também, que mostra justamente a importância ou a forçante que essa ilha de calor faz nos processos de formação de chuva, que vai combinar no que ele falou no início, lá daquelas flash floods, que aqui no Rio de Janeiro é muito comum porque eu tenho essa água torrencial, e aí se isso se junta, a gente está num ambiente de baixada, o Rio de Janeiro é todo um grande ambiente de baixada, se isso se soma a uma maré de cisígia e marés meteorológicas, eu vou gerando um encalhe dessa água no sistema fluvial, que quando chega essa chuva, não tem para onde escoar, até porque está tudo, ou grande parte do terreno, do sítio é impermeável, então isso vai gerando lá os seus problemas de forma mais agravada. E aí a grande questão é o que o José Ricardo colocou. A gente pode instalar uma infraestrutura que, mais uma vez, para quem? Né? Uma infraestrutura cara, de reutilização. Os prédios mais modernos que estão sendo lançados hoje de condomínio, eles utilizam esse processo de captação da água da chuva para poder utilizar em água de descarte, que é água de enchente, de descarga, que é água de lavar condomínio. Mas isso envolve custos associados e não é água para o consumo. Então, na verdade, pelo sistema brasileiro, pela opção do sistema brasileiro, precisa chover lá no reservatório, não no ambiente urbano. Então, essa distribuição da chuva, essa irregularidade da chuva que a gente tem percebido também com o acompanhamento dessa variabilidade, ela é prejudicial no sentido de que no ambiente urbano ela vai se concentra e ali por fenômenos diversos associados, inclusive ali de calor e a toda essa característica do sítio aqui no Rio de Janeiro, enquanto lá no reservatório, que é onde a gente precisa da água para poder efetivamente gerar água para eletricidade e para abastecimento da população para ser tratada e afins, a gente não tem essa chuva, tem uma irregularidade maior dessa chuva, na verdade, acontecendo, né? Então existe sim uma relação e a gente precisa explorar os mecanismos associados a isso, mas existe sim uma relação clara entre a ilha de calor e a chuva no ambiente urbano, sobretudo nessas flash floods, ou seja, nessas inundações rápidas, nessas enchentes rápidas que acontecem aqui no Rio de Janeiro, que causa muito dano, né? Uma das que mais causa, é a tipologia que mais causa dano e impacto hoje aqui no Rio de Janeiro. O Sérgio, ele coloca a seguinte questão, né? Há alguma iniciativa embrionária, plano que parece futurista, mas é econômico a longo prazo para o estudo de aproveitamento do esgoto e a extração de recursos como água de reuso e metano no Rio? Olha, eu posso falar do metano. No antigo lixão do Jardim Gramacho, que deveria ter sido desativado, mas extraoficialmente a gente sabe que ele ainda continua ali de alguma forma irregular, a gente, no ambiente de lixões aqui no Rio de Janeiro, a gente tem, assim, o aproveitamento do metano. É ainda muito, muito, muito pouco aproveitado, mas existe ali nesses ambientes de lixões desativados. No Brasil e no Rio de Janeiro a gente tem o exemplo de Duque de Caxias, no Jardim Gramacho, de extração de metano desse lixo para poder gerar energia. Só que é uma geração de energia ainda sem muito potencial de entrar no sistema elétrico. Porque, na verdade, quando a gente coloca essas estratégias, como, por exemplo, painel solar, a extração de metano de um aterro controlado, por exemplo, a gente coloca energia, não é que a gente vai utilizar na nossa casa. Então, eu coloquei um painel de energia solar na minha casa. Não necessariamente eu vou utilizar aquela energia limpa. Eu coloco isso na rede e aí faço benefício na rede e não necessariamente para o meu próprio uso. Então, o metano relacionado ao lixo, a gente já tem experiências aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. No de Seropédica, se eu não me engano, tem, mas com certeza o desativado do Jardim Gramacho tem essa utilização do metano para a geração de energia. Agora, em relação a recursos hídricos, a partir de recursos hídricos, eu particularmente desconheço. Não sei se os meus colegas aqui têm esse conhecimento. Eu conheci só um projeto há muitos anos, que era na Paraíba, para água de esgoto para uso na agricultura, né? O pessoal de Campina Grande, mas isso há muito tempo. Eu não sei qual foi o desenvolvimento desse projeto, né? No Rio, eu realmente também não conheço. Assim como também não conheci o do metano lá de Caxias, Antônio. Excelente sua... É a usina Gás Verde, se eu não me engano, da empresa que agora é quem administra e aí faz essa extração do metano.
Temos uma questão também do Vitor Londres. De que maneiras é possível permeabilizar o solo? Só um. Pode falar, Anderson. Não, pergunta difícil, né? Não sei se está muito na nossa alçada isso, né, pessoal? Mas sabemos da necessidade dela, né? Da permeabilização do solo. Mas eu não sei se está muito aqui na nossa alçada essa resposta. Bom, não sei dos colegas, né? O Edson, o Leonardo, o Antônio, o próprio Zé Ricardo, se eles podem responder. Tem exemplos de asfaltos permeáveis, então tem se mexido na tecnologia do asfalto para ele ter uma capacidade de permeabilidade maior do que a gente tem no asfalto tradicionalmente utilizado no ambiente urbano. Então, o que a gente tem que estimular, na verdade, ao meu ver, né, do meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que focar justamente nesses parâmetros urbanísticos. Então, a gente tem que parar... É uma conscientização ambiental e é uma associação com os parâmetros urbanísticos. A gente tem que parar de achar que o quintal bom, no caso do subúrbio carioca, né, o quintal bom é aquele quintal concretado. Porque isso reduz água. Ali vai... Azulejo, azulejo. Então, eu falo, mas na casa dos meus pais, que é lá em Duque de Caxias, o quintal é completamente cimentado, porque é mais fácil a manutenção. Mas o que a gente tem que pensar é que tem que ter espaços permeáveis, então tem que ter espaço de horta, tem que ter espaço de vegetação, de gramínea, tem que estimular esse uso de outros materiais que não o concreto, que não o asfalto, e quando eu tiver que utilizar o asfalto, usar esses asfaltos com uma tecnologia empregada justamente para trazer permeabilidade para esse asfalto, ampliar essas áreas verdes urbanas. Então, quando a gente cria um parque, que a gente percebe no nosso estudo no centro do Rio de Janeiro, que um dos pontos de coleta de dados é justamente aquela área do Museu do Manhã. Construiu-se uma grande área aberta, uma área fabulosa, mas sem quase nenhuma árvore. Quando tem árvore, são aqueles coqueiros e aquelas palmeiras imperiais que nada ajudam em termos de arrefecimento do ar. E aquilo ali virou um grande bolsão de calor em alguns momentos do dia, apesar de estar muito próximo do litoral, justamente por conta dessa característica de ausência de água. Se a gente for perceber, naquela infraestrutura que foi criada pela prefeitura, está paralela ali, está muito próximo da linha de costa, mas não existe elementos que ajudem na permeabilidade do solo, não tem vegetação para ajudar, então dependendo da direção da brisa ou uma desintensificação dessa brisa, a gente percebe que aquela é uma grande área de acúmulo de calor que acontece no Rio de Janeiro, apesar de ser uma grande área aberta, livre, próxima do litoral. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco, primeiro, a nossa percepção. Tem um estudo muito legal que foi da COP, de uma amiga, que ela mostrou essa relação nos últimos anos, mostrou essa involução dos quintais urbanos na periferia do Rio de Janeiro. A Vera, né, ela mostrou que ao longo das últimas 10 anos, da última década, houve uma permeabilização significativa do solo, que isso vai repercutir justamente, então aquela imagem da casa da avó com um jardim, com um pomar, com qualquer coisa que seja, está sendo substituída pelo concreto, pelo azulejo, numa forma justamente de ficar mais fácil a manutenção desses espaços, e a gente acaba perdendo essas áreas permeáveis no ambiente urbano. E o que é estimulado também pelos planos urbanísticos, porque reduzem cada vez mais esse potencial de ocupação, esse coeficiente de ocupação dos terrenos, e que vão permitindo que a gente diminua essa permeabilidade. Então, hoje existe tecnologia. O que a gente precisa é empregar essa tecnologia não só em alguns setores da cidade do Rio de Janeiro, como a gente estava falando, então isso precisa ser popularizado em termos da prefeitura, pensando no Rio de Janeiro, e também um serviço de conscientização para que a pessoa entenda que a concretagem do seu quintal não necessariamente é boa para o coletivo, né? Então eu acho que perpassa por essas duas dimensões. Mas tecnologia tem. Pisos permeáveis, se você coloca no espectro da engenharia, pisos permeáveis, eles tiveram uma evolução significativa. Só que ainda assim são caros, né? Então é mais aqui, quem tem acesso a isso? Mais uma vez, quem tem acesso a isso? Qual o condomínio que coloca infraestrutura de reuso de água, de pisos verdes, de telhado verde? É um condomínio que custa 1.500.000 uma unidade, né? Infelizmente. Tem um custo associado. E você falou uma coisa interessante do Museu do Amanhã, né? Que é um museu construído para pensar o amanhã. Você entra, tem uma exposição incrível sobre mudanças climáticas e tudo,
E tá lá ao redor é uma zona árida, né? Não tem uma árvore. Não, é horrível. É por isso que eu acho que os urbanistas e arquitetos, eu me lembro muito bem da construção do Avenida Rio Branco 01, aquele prédio, uma imensa torre de vidro, né? Uma imensa estufa, né? Que o custo de energia para manter aquele prédio em termos de refrigeração é gigantesco. Então, eles foram fazer estudo, o pessoal, me lembro que tinha um professor na arquitetura da UFRJ, que veio nos procurar na meteorologia, para fazer um estudo de temperatura, mas depois que o prédio estava pronto, né? Então, assim, precisa ter uma maior integração, né? Esse pessoal. Eu vou... Zé, só um comentário realmente sobre ali o entorno do Museu do Amanhã, né? Eu tive lá uma experiência própria, não sei se foi próximo das Olimpíadas ou depois, não lembro muito bem, mas um dia que estava quente. E realmente a impressão é a primeira impressão quando você chega, tudo de concreto, sem nenhuma árvore e um calor imenso, tanto que eu não consegui ficar lá por muito tempo. Em relação a essa questão dos materiais, né, dessa evolução dos materiais e como que isso pode começar a ser mais utilizado, aí eu acho que o poder público tem um papel primordial, né? Tem a questão dos incentivos, mas também a gente vê muito em outros países. Por exemplo, a Prefeitura do Rio poderia estabelecer que, a partir de agora, todas as construções da Prefeitura tivessem que, por exemplo, asfaltar. Não, vai ser com asfalto permeável. Ou fazer uma construção de uma escola, qualquer tipo de construção teria que empregar algum tipo de tecnologia para eficiência energética, para mitigação térmica. Isso ajuda, né? Porque durante a concorrência, né, as empresas, né, elas vão ter que se habilitar também, né, para participar desse tipo de concorrência, né, e de trabalhar com esses materiais. E isso gera também a evolução desses materiais e o uso mais frequente, né? Então, eu acho que também pode ser um caminho. Era isso, Zé. Só um adendo no que o Leonardo disse, Zé, só um momento. É porque assim, tem um instrumento que toda prefeitura tem depois da reforma urbanística, do Estatuto das Cidades e tudo mais, que é o estudo de impacto de vizinhança. Grande parte dos empreendimentos urbanos mais vultosos, eles precisam entregar um estudo de impacto de vizinhança e apresentar contrapartida para os impactos que ele vai gerar. Então, eu acho que, na verdade, as prefeituras, sobretudo Rio de Janeiro, enfim, essas prefeituras metropolitanas, elas precisam dar uma importância maior para o estudo de impacto de vizinhança e nas contrapartidas que vão ser oferecidas pelo empreendedor durante esse estudo de impacto de vizinhança. Porque, infelizmente, a minha experiência em Duque de Caxias com esses estudos de impacto de vizinhança é que eles eram proforme. E eu imagino que, em grande parte das prefeituras, eles continuam proformes, porque justamente tem o interesse de atração do capital, das empresas, dos empreendimentos, para poder gerar ali todo um ganho de impostos, né? Mas hoje, se a gente for pensar, existe um instrumento, que é justamente esse que eu disse, que pode ser uma ferramenta muito útil para a gente poder começar a introduzir nesse ambiente urbano essas novas tecnologias que vão ajudar na mitigação do problema ou na solução do problema. E aí, em relação a prédio espelhado em trópico, eu acho criminoso, né? Aquele prédio, para mim, ali na Rio Branco, é criminoso, só para não deixar passar em branco, né? Não. O Rodrigo, ele faz uma observação, e eu vou colocar uma outra observação do Ricardo Oliveira, que não está aparecendo toda, mas vou ler para vocês. Bem, a maioria da população do Rio estão além do túnel, claro, né, é só votar em candidatos de sua vizinhança que essa disparidade diminuirá, né? E os gringos da Zona Sul vão ser obrigados a repartir o pão. Ricardo, assim, tem uma coisa assim, super importante, que tem sido uma pauta, né, que o pessoal que estuda meio ambiente e tal,
que nas próximas eleições a gente deveria exigir dos candidatos algum compromisso, né, relacionado ao clima, às mudanças climáticas, né, e tal. Eu acho sempre, vou dar um exemplo, né, de política com compromisso ambiental. Eu moro do lado de uma região que é completamente verde, né, um parque, né, uma pequena floresta, né, num morro, e que a antiga prefeitura, para construir um museu do Holocausto, que tem tudo a ver com a cultura carioca, né, para não dizer o contrário, destruiu uma enorme quantidade de vegetação tropical para colocar oliveiras, né, típica, né, dos montes evangélicos lá. Então, assim, gente, o Brasil é um laboratório de tudo. Beira, né, a realidade da surrealidade. Mesmo com todo... as pessoas entraram no Ministério Público e tal, foi construído. Obviamente, as oliveiras não estão desenvolvendo, né, porque plantar oliveira no Rio de Janeiro é meio complicado. Mas isso mostra, gente, a importância política, né? Porque várias dessas ações, desses impactos que nós sofremos na cidade, têm relação direta com a política, com a ocupação, né, do solo, com os eixos de expansão da cidade e tal. Né? Então, assim, isso é uma coisa importante. Né? E, Ricardo, eu sempre me pergunto, né? Nós temos uma tendência no Brasil a eleger candidatos que vão, na realidade, não nos defender, né? Mas que vão criar políticas para nos prejudicar. E estão lá sempre os mesmos. O Ricardo também continua colocando assim, mesmo quando teve um projeto para as Olimpíadas, no Engenho de Dentro ficou algo árido. O único verde no Engenhão é o gramado, sensação de calor intensa. Vai na mesma linha do Museu da Manhã, né? E do Porto Maravilha, né, também. Que é tudo árido, né? Eu acho que são grandes projetos hermeticamente pensados e colocados ali sem levar em consideração a realidade local, né? É uma pasteurização da paisagem urbana que vai acontecer. Eu quero criar esses espaços de recreação, vamos colocar assim, e todos eles têm essa mesma natureza árida. Não pensa no clima associado. Pode falar, Andrews. Então, Zé Ricardo, eu acho que um ponto importante a gente colocar aqui é o seguinte, né? Que o que nós estamos falando, nós estamos vendo nos dados, né? Por exemplo, as imagens termais que a gente tem trabalhado aí há 40 anos, quando a gente olha de 2015 para cá, a gente identifica essas áreas aí, entende? Por exemplo, lá do Porto Maravilha, lá a área do Engenho de Dentro, entre 2005 e 2010, tá? Então, voltando à questão aqui do estudo, da metodologia do estudo dentro da climatologia e meteorologia na cidade, a gente também prestar um pouco mais de atenção nessas áreas um pouco menores, ou melhor, as áreas dos bairros, embora nem sempre o sensoramento remoto ele vai nos ajudar nesse sentido, mas enfim, a gente consegue ter alguma escala aproximada nesse sentido, é importante para a gente identificar essas alterações. Então, quando a gente fala aí do Porto Maravilha, fala do Engenhão, ou fala lá do Parque Olímpico na Barra, né? Ou fala, enfim, a gente identifica a pavimentação, que realmente foi muito elevada, e, claro, aumentou a temperatura da superfície. Então, isso que é importante a gente deixar claro aqui, né? Que os dados têm mostrado um pouco da nossa indignação aqui com esses planos que talvez até visivelmente são bonitos, né? Alegoricamente são bonitos, não vamos tirar a beleza disso, mas a gente perde muito no conforto térmico ambiental para as pessoas que vão ocupar essas áreas, tá? Então, acho que desculpa, Andros. A gente observa, né, esses grandes, né, empreendimentos. A gente também tem um estudo que a gente fez, né, não tem a ver com a área de lazer, mas do Comperge, em que é uma área muito interessante para você ver a mudança, né,
que acontece. Mas eu queria voltar, porque um pouco do que o Antônio também falou, né, que as pessoas têm substituído, né, as áreas verdes, os quintais, por piso, uma pavimentação, e às vezes me parece que parte das pessoas pensam, né, que a questão da árvore dá um certo trabalho, né, vai dar um trabalho de varrer, enfim. E aí você fica pensando se a prefeitura também, quando constrói algo desse tipo, se é algo para que não tenha muito trabalho de manutenção, de poda, para varrer, enfim, porque realmente é algo que custa um pouco acreditar, né? Quando a gente chega no local e você vê que realmente não tem uma árvore sequer. Então, eu acho que é importante, que o Antônio falou, essa conscientização, né, de não ver, na verdade, a questão da árvore como algo que vai dar um trabalho, enfim, mas como algo bastante benéfico. Um outro ponto, Andres, até antes de você falar, mas é algo até para você chamar a atenção, nos nossos estudos, né, a gente acaba fazendo também um ranqueamento dos bairros mais quentes, né? Então, a gente faz isso, faz uma evolução e faz também para o período todo. E eu acho que era interessante do Andros também fazer alguma colocação sobre esse ponto. Então, Zé Ricardo, então vou fazer 2 pontos aqui, né? O primeiro, ainda com relação aos quintais, né? Eu vou trazer uma particularidade minha. Eu moro num quintal muito grande aqui na zona oeste do Rio. Nós temos uma mangueira, um abacateiro, e assim, meus pais resolveram tirar a mangueira e o abacateiro justamente porque dão muito trabalho. E no caso da manga, ele ficava muito na rua. A gente mora perto de 3 escolas aqui, 2 municipais e uma estadual. Então as crianças vinham, então isso era uma dor de cabeça para os meus pais, né? Então acharam melhor arrancar tanto o abacateiro, sobretudo a mangueira. E há cerca de 2 meses nós tínhamos com uma goiabeira aqui muito grande, mas também já estava dando trabalho para minha mãe, e ela resolveu não cortar, mas podar. Mas pelo que eu vi, eu acho que vai morrer a goiabeira, tá? Realmente, eu tentei dialogar com a minha mãe, mas não consegui. Então, realmente, acho que eu não tive um lobby acadêmico suficiente para poder convencer a minha mãe, deixa a goiabeira, mãe, é o único resquício de terra que nós temos aqui nesse quintal imenso. E que também, no início do ano, nós pavimentamos tudo, né? E, enfim, nem deu certo, porque agora está tudo cheio de buraco. Mas, enfim, já é um outro problema, né? Outro assunto. Mas aí, voltando ao ranqueamento, né, Leonardo? Então, aqui na cidade do Rio de Janeiro, quais são os bairros que estão na frente desse ranking? Os bairros da Zona Norte. Vasco da Gama, Benfica, Penha Circular, Vila da Penha, Irajá, são os bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense, por exemplo, aquele eixo, Nilópolis, São João de Meriti, Belfor Roxo, Mesquita e Queimados, estão todos conectados com a cidade do Rio de Janeiro. Então, praticamente, a gente só sabe que é uma cidade ou outra por conta da divisão administrativa. Mas o uso do solo urbano é o mesmo. Então, esse ranqueamento, né, que o Leonardo colocou é muito importante. E no caso aqui do Rio, onde é que estão os bairros mais frios? Vargem Grande, Vargem Pequeno, lá na Zona Oeste do Rio, melhor, aqui na Zona Oeste do Rio, né? E em termos metropolitanos, quem são? Guapimirim e Magé, que encabeçam aí as cidades mais frias ou mais amenas, onde abrigam a ilha de frescor urbana aqui da região metropolitana. Então, mais uma vez, a gente vê o quê? O papel da vegetação, da floresta, como ela é importante para mitigar o campo térmico, ou seja, diminuir essas temperaturas mais elevadas da cidade. E que esses bairros, é importante a gente observar aqui na Zona Oeste, até quando eles vão ainda estar no topo do ranking. Porque são uma das áreas, o quê? Grande especulação imobiliária. Seja de uma classe média alta, seja de uma classe baixa. Entende? Então, o quê? As duas vertentes, né, da população estão ocupando essa área. Então, o papel da prefeitura ali no regulamento do uso do solo vai ser muito importante para que o mínimo de conforto térmico nessas áreas ainda sejam mantidas. Claro, eu não vou nem colocar aqui, né, os bairros como Grumari, Prainha, que estão dentro lá, mas são áreas de produção ambiental. A princípio, eles não são habitados. Vamos falar, então, dos bairros habitados, de fato, né?
que no caso esse de Jacarepaguá estão no topo do ranking. Tá? O Rodrigo coloca, além da ocupação, existe alguma influência do movimento de transporte rodoviário, né, principalmente de carros e engarrafamentos no clima urbano? Total, né? Sim, Zé, deixa eu só falar sobre um ponto, né, sobre esse assunto. Tem alguns pesquisadores que tentam quantificar isso. A gente chama, né, essa contribuição do calor antropogênico, ela entra junto com calor gerado pelo uso, por exemplo, de máquinas, de aparelhos de ar-condicionado. Então, eu sei até de um estudo interessante, que, na verdade, o objetivo era tentar ver se tinha alguma diferença, né, em relação à temperatura, mas aí era do material, no caso do carro mesmo, do motor, de um carro elétrico para um carro combustão, né, em que, com aquela câmera térmica, se colocava, né, fazia fotografia para ver a temperatura, depois do carro ter andado, e realmente assim, a temperatura é elevadíssima e isso acaba realmente afetando, né, principalmente quando você está no engarrafamento, né, a gente acaba sentindo isso, né. Pessoal, são 1h22, nós temos que terminar, né, a 1h30. Então, eu vou deixar agora, né, para cada um dos colegas fazer suas considerações finais, né, para a gente encerrar esse painel. E espero que seja, Antônio, abertura de várias outras discussões. Eu sei que o Antônio está planejando algo aí pela frente. Então, na mesma ordem, né, de começo, né, vou pedir ao Edson, ao Leonardo, ao Antônio, ao Andrews, para fazer uma conclusão final. Vamos lá. Final, né? A gente tem que pensar um pouco. Eu vou falar um pouco da questão do monitoramento, né? Então, assim, para a gente poder quantificar essa questão das mudanças climáticas, essa questão do clima urbano, como que ele está afetando as populações e tal, é necessário que a gente tenha um monitoramento adequado, né? Então, o que precisa é que os grandes centros mantenham essas redes de monitoramento, né? Para que a gente possa ter isso por um longo prazo. Não adianta a gente fazer um projeto e manter ele durante 5 anos e depois não dar continuidade. A gente precisa dar continuidade nessas coisas, né? As próximas gerações, talvez, elas vão ter a condição de avaliar, né, a questão das mudanças climáticas, o que isso tem afetado. Então, esse é um problema que a gente tem enfrentado hoje, né? A gente tem uma base de dados muito precária, eu diria, né? Precária, não é que a gente não tem, a gente tem uma rede, mas essa rede ela não atende a tudo e falta, é descontínua, não tem uma sequência na série, você tem dados e muito trabalho para poder aproveitar aquilo. Então, é que a gente tenha uma rede, né, financiada pelo governo, né, porque não tem outra forma de se ter isso, uma rede de estações micrometeorológicas, que a gente consiga avaliar efeitos de radiação, efeitos de fluxo de calor, das componentes do balanço, e que isso possa servir de informações para as outras áreas, para arquitetura, né, como a gente discutiu aqui algumas vezes, né, a questão do arquiteto. Então, assim, eles também precisam disso, para os geógrafos, para os biólogos, e para fazer com que essa cidade seja um ambiente mais agradável, né, no futuro, porque a nossa geração vai passar sem ver isso, com certeza. Eu acho que Obrigado, é mais ou menos isso. Obrigado. Antônio, desculpa, Leonardo. Não, só para finalizar, agradecer o convite, eu acho que foi, assim, excelente a nossa roda de conversa. É sempre bom escutar os colegas, né, de outras áreas, ver o ponto de vista deles. Eu concordo, eu acho que essa conversa, né, e depois transformar também essa conversa em ações, em projetos de pesquisa, englobando também realmente
acho que o poder público, a parte também, os arquitetos, para a gente pensar nesse planejamento urbano. E eu acho que uma das coisas que eu acho que ainda falta, uma principal que é básica é essa que o Edson colocou, né? Eu concordo assim, plenamente com ele, né? Não dá para você, né, você conhecer o seu ambiente se você não fizer as observações, né? Você precisa, é essencial, é o básico, né? Mas acho que uma outra coisa que está faltando é a gente transformar, né, todo esse conhecimento, né, que a gente já tem e o que vem aí para frente, né, realmente em políticas públicas, né? Eu acho que isso é importante para que a gente melhore, né, transforme a cidade num local mais agradável. Era isso, Zé. Obrigado. Antônio Endes, tem 3 minutos. Vamos lá. Rapidinho, um agradecimento a todos que nos ouviram, essa roda de diálogo que foi incrível, que eu acho que só reforça aquilo que a gente discutiu aqui, da necessidade de tratar a temática numa perspectiva plural de diversas áreas que vão agregar para a gente poder trazer efetivamente resultados. E aí trazer pesquisadores que nos ouvem, e a gente precisa de estudos da climatologia urbana, das diversas áreas, e de fazer esse diálogo das diversas áreas sobre climatologia urbana, e, sobretudo, uma coisa que eu sempre me questiono e sempre coloco como discussão no meu grupo de pesquisa, ou onde eu falo, é como fazer essa transposição do conhecimento acadêmico, do que a gente produz na universidade, para o que o Leonardo falou, para efetividade no mundo real, ou seja, como fazer com que o gestor público, com que outros profissionais que estão diretamente relacionados a esse fazer da cidade, vamos dizer assim, eles tomem os nossos conhecimentos que a gente produz, tudo aquilo que a gente está postulando dentro da academia, e fazer-se ouvir por eles para que efetivamente tenha uma repercussão nesses espaços, que é quem lida diretamente com a gestão do espaço urbano, com o planejamento do espaço urbano. Então, acho que a gente ainda tem uma função, sobretudo nesse momento, de encurtar ou diminuir essa distância entre o que o pesquisador, o cientista na universidade produz e aquilo que está sendo efetivamente aplicado. Porque são obras recentes que a gente discutiu e que ainda assim não levam em consideração todo esse arcabouço de conhecimento que a gente tem acumulado. O José Ricardo pesquisa climatologia urbana há algum tempo e tem diversos trabalhos sobre climatologia urbana do Rio de Janeiro. O Leonardo Pérez, o Andros tem uma tese importantíssima, o Edson, coordenando o projeto Mega Cidade Rio de Janeiro-São Paulo, trouxe contribuições significativas e ainda assim esses projetos que tiveram vislumbre não conseguiram permear efetivamente a gestão pública. Então, é o desafio que a gente tem hoje, a comunicação científica com esses atores. Então, muito obrigado pela oportunidade e estou aberto sempre para o diálogo. Obrigado, Antônio Endros. Rapidíssimo. Desculpa o final. Não tem problemas. Rapidamente, então. A pesquisa existe, já foi colocada aqui, a importância da interdisciplinaridade e a necessidade das políticas públicas para gerar uma cidade mais favorável para o seu morador. Eu acho que é isso que a gente pode finalizar aqui a nossa conversa. Muito obrigado, Edson, Léo, Antônio, Endros. Muito obrigado a quem participou da live, a quem vai assistir no futuro, né? Estamos todos à disposição e bola para frente para uma cidade melhor, para um país melhor e para um mundo melhor. Muito obrigado a todos e até a próxima.